Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha pela Rádio Gaúcha. Neste sábado, que é véspera de jogos atrasados, né? A maioria vai ser apenas observador. Não vai entrar em campo, vai ficar para a semana que vem, o outro final de semana. E hoje eu trago um convidado que eu só tenho elogios a ele. E ele vem me provar uma coisa, que esse negócio de que tem que ter faculdade, que tem que estudar, que tem que não sei fazer mais o quê, para se dar bem na profissão, é muito relativo. O cara pegou uma granada sem pino. Exatamente isso que eu estou dizendo, hein? Uma granada sem pino. Vai cair. Eu sei porque eu falei com o presidente do clube, meu grande amigo Pancho, que gosta de cavalo de corrida, e o Pancho estava apavorado. E aí chegou o treinador, botou o trem no trilho e praticamente livre. Meu amigo Hélio Vieira, rapaz, que prazer te receber, parabéns pelo trabalho. Você já está merecendo até um busto aí no Passo da Areia, hein? Guerrinha, o prazer é todo meu. Eu sou ouvinte do teu programa. Geralmente os teus convidados são pessoas que acrescentam bastante, a gente aprende bastante. A condução do programa é leve, é bastante agradável de ouvir. Para mim é uma honra estar participando, né, tendo essa oportunidade de falar contigo e participar do teu programa. Hello, vamos lá para o início. Em 1980, tu te tornou jogador. Por que tu caiu no mundo do futebol? Tu não era muito de colégio, tu jogava muito na seleção do colégio, e disse, minha praia é a bola. E aí tu foi virar jogador de futebol. Conta esse início pra gente. Guerrinha, na verdade, eu era bom de escola e me fiz jogador, porque se eu não tivesse conseguido jogar futebol profissionalmente, eu seria uma das pessoas mais frustradas do mundo, porque era meu sonho desde pequeno. Eu sempre fui radiolino, vivia escutando rádio e sempre esporte, já pequenininho, com 8, 9 anos, gostava de futebol. E me fiz jogador, eu queria ser e me fiz jogador, venci algumas barreiras, né, alguns preconceitos, porque eu tenho 1,76 m, sou baixo, né, e fui zagueiro a minha vida toda. De vez em quando eles queriam fazer uma retranca, eles me botavam de volante. O Filipão me botou até de meia uma vez, me botou com a 10 do Brasil, que é um sacrilégio. Mas eu consegui conciliar estudo e futebol, né? E claro que 83 eu tive que fazer essa escolha, né? Porque eu casei muito cedo e estava num dilema entre seguir os estudos, né? E seguir a carreira profissional mesmo, né? Aí acabei optando por seguir no futebol. Não me arrependo de nada, assim, sou muito grato a tudo que aconteceu na minha carreira. Tive uma carreira bacana, assim, uma carreira que não foi de um craque, mas foi de um jogador que sempre mereceu respeito por onde passou. E já no meu final de carreira eu comecei a encaminhar essa transição, né? Eu queria continuar no futebol e queria ser técnico. Recebi, quando parei de jogar no Esportivo em 97, um convite do Brasil de Pelotas para ser gerente. Agradeci, não era o que eu queria. O Silvio era o técnico na época e nós formamos Se fosse para ser gerente, ia para um banco, né? Pois é, né? O Banco do Brasil era mais seguro, né? E o Silvio era o técnico à época e me convidou. E eu disse, Silvio, né, tenho certeza que a gente conseguiria trabalhar bem, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E em seguida, pelo Brasil mesmo, né, houve um convite para assumir como técnico e de 97 em diante a gente está nessa estrada. Pois é, eu estava vendo que tu começou como jogador no Brasil de Pelotas. Como técnico no Brasil de Pelotas. Tu é pelotense, né? Isso. Nunca trabalhasse no Lobão, né? A Não, qualidade não deixou? O que houve? Tem
preconceito em relação a jogadores muito identificados, né? Não só aqui, né? A gente vê, vou usar um exemplo que nós temos bem presente, talvez o Renato nunca trabalhe no Inter, né? Eu acho que é mais ou menos assim, claro que levando em consideração a grandeza das carreiras, né, que a do Renato foi enorme, mas a identificação com os dois clubes ela é muito parecida, então acredito que seja por isso que eu não trabalhei no Pelotas. E como treinador, Hélio, eu estava olhando, tu saiu do Brasil, tu foi trabalhar no mundo árabe, né? Eu trabalhei em 5 oportunidades no mundo árabe e a minha ida para o mundo árabe foi bem peculiar, assim, tem uma história bem bacana. Eu estava no São José em 98 e o São José fez uma campanha boa já em 98, era o meu segundo trabalho como técnico. Meu primeiro trabalho nós fomos até a semifinal do Campeonato Gaúcho com o Brasil. E do São José eu fui indicado pelo seu João Paulo Medina, que nunca havia falado comigo. O seu João Paulo trabalhava no Inter à época, e ele foi pedido, porque ele tinha trabalhado no mundo árabe, tinha um conceito muito grande, e foi pedido ao seu João Paulo Medina um treinador jovem, e ele me indicou. E eu saí do São José direto para um grande clube. Mas não por ser jovem, né? Por ser bom, porque jovem vai ali no exército, tem um monte com 18, né? E não adianta, tem que trazer e levar com qualidade. Ele te via com qualidades, por isso te indicou. Aí, a partir dessa indicação, eu fui pro Al-Shabaab, né, da Arábia Saudita, que é um clube grande, um clube com uma estrutura invejável de grande clube do Brasil, assim. E eu no Shabab fiz um trabalho muito bom, né? Eu fui 2 vezes vice-campeão, bati 2 vezes na trave, primeiro na Copa da Federação, que é o campeonato equivalente à Copa do Brasil aqui. Reformulei todo um time, subi 8, 10 jogadores da base e esses guris foram tão bem que nós fomos até a final do campeonato. Acabamos perdendo para o Ittihad de Jeddah por 1-0, a final. E em seguida também nós fomos invictos até a final da Taça Árabe de Clubes Campeões, que na época era muito mais difícil, porque misturava o mundo árabe com a África. E a África tem, né, tem um futebol já mais tradicional, né? Uhum. Argélia, Egito, são clubes hoje... São mais cascudos, né? O Al-Ahly do Egito é um grande clube, né? O futebol argelino é um futebol com uma influência muito grande do futebol francês, né? Devido à colonização também, né? Então, a partir daí abriram-se as portas para outros trabalhos no mundo árabe, né? Eu fui mais 3 vezes, trabalhei no Riad, que à época era a primeira divisão também, trabalhei no Ettifaq Clube, que também é um grande clube, também na primeira divisão, trabalhei no Al-Watani, que já é um clube menor, mas também na primeira divisão, e nos Emirados Árabes eu trabalhei no Diba Fujairah, que é um time da segunda divisão, e desde ali eu recusei um convite mais, né, que era para ir para a África, né, e eu acabei, o empresário acertou o contrato e eu acabei não querendo ir porque ia por uma guerra civil, né, e eu fiquei com medo, né, tinha que levar a família, mulher e uma filha pequena, e eu acabei não confirmando a saída pro futebol africano. Hélio, me diz uma coisa, as pessoas, assim, quando existe uma transferência de um profissional para o mundo árabe, elas logo falam o seguinte: bom, o cara vai amansar a vida. Claro que o cara não vai lá para trabalhar pelo que ele ganha no Brasil, ele vai lá para isso, já vai atravessar o mundo. Não? E a cobrança, como é que é? É uma cobrança parecida? Perdeu e o dirigente chega em ti, tu sente a pressão da torcida. Como é que é trabalhar lá? Guerrinha, é muito próximo do que nós temos aqui, né? A pressão existe, a cobrança existe,
né, o dirigente árabe, ele pouco está se lixando em relação às multas. Se ele tiver que pagar a multa e te mandar embora, ele manda. Então, é próximo. Eu acho que essa relação, né, da pressão em cima do trabalho, ela não difere em nada, né? Existe lá da mesma forma como nós temos aqui. E como é que se sente um pelotense, entendeu, que daqui a pouco estava no Brasil de Pelotas, São José, e se depara com a possibilidade de sair do país? É um sonho? É um desafio? O que significa isso? É um desafio, né? Eu felizmente eu tenho ótimas lembranças das minhas passagens, né? Eu me adaptei rapidamente, tem todo uma estrutura que acaba te facilitando, né? Eu tinha um tradutor que andava o tempo todo comigo. É lógico que com o passar do tempo essa minha dependência ela foi se minimizando, né? Eu me viro razoavelmente no inglês, aprendi bastante. E o campo eu falava árabe, as coisas do campo, as orientações eu falava já a língua local, já foi facilitando, né? E o desafio principalmente de tu te inserires numa cultura completamente diferente, né? Tu aprendendo dia a dia, né? Perguntando, tendo a curiosidade de saber coisas em relação à cultura, a forma com que eles encaram determinadas situações, para que a gente fique o mais próximo possível, não fique um peixe fora d'água, né? Não vai querer que toda uma sociedade se molde a um estrangeiro, né? A gente vai aos pouquinhos, vai aprendendo e a vida fica mais tranquila. E a volta para o Brasil? Encheu o saco lá fora, disse, não, agora eu vou voltar para casa. Na verdade, o meu retorno do Al-Watan mais ou menos aconteceu isso, né? Eu tive uma proposta para retornar, né? Mas a gente não acabou acertando questão financeira. E eu tinha um representante lá no mundo árabe e ele acabou fechando um contrato com o Hilal do Sudão, que é o maior time do Sudão. É o Flamengo deles lá, o Corinthians deles lá. É o time de maior torcida, é o que geralmente é campeão. Só que, além dos números, né, não serem os desejados, como eu sabia da questão da guerra de etnias lá, eu acabei ligando para a embaixada brasileira para falar com alguém de lá. E encontrei um funcionário da embaixada, de nome Pedro, e ele me relatou, assim, ele me pintou o quadro que ele vivenciava. E ainda me disse assim, olha, eu estou aqui porque eu não tenho outra alternativa, eu sou nomeado para vir para cá e tenho que ficar aqui. Se eu tivesse qualquer outra opção, eu não estaria aqui. E aí relatou algumas coisas assim que ele presenciou, né, de assassinatos e nessa guerra de tribos, né, de etnias lá. E eu acabei desistindo, foi uma confusão, o meu empresário tentou de todas as formas forçar que eu fosse, né? E eu acabei desistindo. E aí tu voltou para os pagos, né? Isso. E aí, esses trabalhos todos que aconteceram antes deste que está acontecendo, o que tu destaca? E o que tu ficou assim com uma pontinha de que dava para ser melhor? Tem algumas coisas que a gente lastima, né? Por exemplo, 98 com o Brasil, que nós eliminamos o Grêmio aí no Olímpico, e nós fizemos a semifinal Brasil e Juventude, e a outra semifinal era Inter e Veranópolis. Eu tinha certeza absoluta que quem passasse de Brasil e Juventude seria o campeão, porque os dois times estavam num ótimo momento. E nós jogamos o primeiro jogo aqui em Pelotas, e o Humberto,
à época goleiro do Juventude, fez uma das maiores atuações que eu já vi um goleiro fazer. E garantiu um 0-0. E nós lá em Caxias, no jogo da volta, nós acabamos perdendo por 2-1. Tivemos jogador expulso ainda no primeiro tempo. E mesmo assim tivemos um jogo muito parelho, né? Perdemos 2-1. E eu fiquei com aquele sentimento de que se nós tivéssemos passado, nós poderíamos ser o campeão gaúcho, assim como o Juventude foi, né? O Juventude foi para a final com o Inter e foi campeão, né? Então esse é um dos trabalhos que eu lastimo. Em Santa Catarina, 2 vezes na trave de vice-campeonato. Então, coisas assim, né? Que a gente vai tendo experiências e que nem sempre sai exatamente como a gente imagina. Na Arábia mesmo, esses 2 vice-campeonatos, o nosso time era disparadamente melhor, e aí por circunstâncias de um jogo, onde as coisas não são, não servem como referencial de uma campanha toda. Um jogo é um capítulo à parte, né? E nós também chegamos na final e perdemos. Hélio, e a passagem pelo Aimoré? Olha, a passagem pelo Aimoré, na verdade, foi a minha segunda passagem, né? E nas mesmas circunstâncias. 2014, quando eu assumi o Aimoré tinha um percentual de era quase 90% de percentual de rebaixamento. E nós conseguimos fazer uma campanha de recuperação e o Aimoré terminou numa posição bem confortável na tabela. Fomos ainda para o último jogo com o Juventude, com alguma possibilidade de classificarmos ainda, né? Seguirmos no campeonato. Passou o tempo e eu fui, ano passado, contratado novamente numa situação idêntica, né? O Aimoré também na rabeira em termos de classificação. E a minha estreia foi contra o Grêmio, nós ganhamos do Grêmio. Depois empatamos com Pelotas, vencemos o Ipiranga lá em Erechim por 5-1. A campanha e o desempenho do time também me dava o direito de sonhar um pouquinho mais alto. Mas veio a pandemia, tivemos alguns problemas de disciplina no grupo, né, que eu tomei a iniciativa de afastar um determinado jogador, e esse jogador foi reconduzido pela direção, né, contra a minha vontade. Isso atrapalhou bastante, me contrariou muito, atrapalhou muito dentro do grupo. E infelizmente nós terminamos também com a sensação de que poderíamos ter ido mais adiante. Eu fiz 7 jogos pela Aimoré, nós fomos invictos até o último jogo contra o Inter, perdemos só a partida contra o Inter, que foi a última da fase classificatória, e ficou pelo menos a certeza de ter feito aquilo que o clube minimamente exigia, né, que era a manutenção do clube do Aimoré na primeira divisão, e ainda conseguimos uma vaga na Série D. O Aimoré disputa esse ano a Série D do Brasileiro, graças ao Campeonato Gaúcho do ano passado. Então tá, depois nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha. Agora, no segundo bloco, eu vou conversar com o Hélio Vieira a respeito da proeza que ele conseguiu neste 2021. Dá um tempinho aí, a gente só vai trocar o fardamento, tomar uma aguinha, e a gente já volta para o segundo tempo do Paredão do Guerrinha, hoje conversando com o Hélio Vieira. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha desse sábado. Eu estou conversando com o Hélio Vieira. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Hélio, nesse segundo bloco, é: por que tu aceitasse o desafio de assumir um time, o São José, amado por todos os gaúchos, por colorados e gremistas, que estava praticamente com a água batendo na narina? E tu conseguiu, em 3 jogos, fazer esse time reagir, e eu vou dizer isso, eu sei que tu não vai dizer, tu ainda está nos números, que já escapou. Como é que tu aceitou esse desafio? Tu gosta dessas maluquices de pegar uma casa incendiando, brincar de bombeiro? Guerra, na verdade, o que eu gosto é de começar um trabalho, né? Só que a última vez que eu comecei um trabalho na primeira divisão
foi em 2016 no São Paulo de Rio Grande, em que com uma folha de R$120 mil com comissão técnica, o São Paulo na 6ª rodada estava classificado. Fez uma sequência de 5 vitórias e fez uma das maiores campanhas da história de São Paulo em Campeonato Gaúcho. Conseguimos vaga para a Série D, São Paulo classificou para a fase final, coisa que há 32 anos não conseguia. E dali em diante eu tenho pego só em situações emergenciais, né? Só que são 12 clubes nessa situação que eu assumo. E apenas 2 vezes não deu certo. Então eu me sinto experiente para tentar reverter esse quadro. É claro que não é só pela minha chegada, existe todo um processo de retomada, né, de refazer coisas, principalmente em relação ao grupo de atletas, que eu sempre digo que um técnico, uma comissão técnica, ela indica o caminho, quem percorre é o jogador. Eles são os mais importantes. A partir do momento em que eles se resolvem, né, e decidem fazer o seu melhor, acontece o que normalmente tem acontecido, né, a partir do momento que eu assumo clubes em situações parecidas com a que o São José se via na ocasião. Então, é um quebra-cabeça, é um mosaico, né, é pegar informação de todo lado, é assistir tudo que se puder assistir em termos de jogos que a equipe já fez, é ouvir o dirigente, é ouvir o roupeiro, é ouvir a lavadeira do clube, é conversar com o jogador e a partir daí formar uma ideia, um conceito e tentar fazer com que a coisa funcione melhor do que vinha funcionando. Hélio, me diz uma outra coisa. Atualmente, com esses calendários todos apertados, sem tempo para trabalhar, para treinar, para ajustar muita coisa, o que mais vale é uma gestão de grupo? Os jogadores têm que acreditarem naquilo que o treinador fala, naquilo que o treinador pede, tem que ter uma simbiose entre as partes e isso leva ao sucesso? Eu não tenho dúvida que essa relação de confiança ela é a mais importante, né? A relação que o atleta tem, o conceito que o atleta tem em relação ao comandante, ela interfere diretamente nas suas ações, né? Agora é o jogador Hélio que está falando, né? O ex-jogador. Eu tive técnicos assim que até não eram tão bons, mas eram pessoas assim que no dia a dia nos cativavam, a gente sentia confiança, a gente corria por ele, então a coisa andava, né? Às vezes até uma ou outra conversa tentava colocar algumas coisas que podiam ajudar. Então eu acredito que a relação de confiança de um grupo com os seus comandantes é fundamental. E é isso que a gente procura trabalhar, né? Procura fazer, primeiro, uma gestão de grupo uniforme, né? Sem privilégios, né? O privilégio, ele acaba gerando atritos, problemas que, com certeza, acabam interferindo no desempenho de campo. Fazer com que o atleta saiba que a partir do momento em que ele esteja por merecer, a escolha vai recair sobre ele. Coisas que são simples na minha maneira de ver e que são as mais importantes, né? O futebol perdeu muito a sua essência e com invencionices e coisas que a partir do momento que se abre mão se vê que não são tão importantes assim. Sabe que eu tive um amigo, nem era amigo, era meu irmão, o Mário Sérgio. E um dia conversando sobre... Jogadoraço, né? Craque de bola. E um cara espetacular, esse tinha que ser imortal. Bom, e um dia eu falando com ele sobre isso, eu disse para ele, Mário, como é que é esse negócio de gestão? Diz, Garrinha, eu vou te explicar. Se um tirar o pé, tu perde. Se 2 tirarem o pé, tu toma uma goleada e está desempregado. Então tu tem que ter os caras na tua mão, é simples. Tu tem que ser leal com eles,
entendeu? Porque eles sabem quem não é leal, né? E eles vão correr por ti o resto do dia. Ah, não dá para ganhar. Não faz mal, nós vamos entregar tudo que a gente pode entregar. E é verdade, tem razão. É bem assim. Mesmo. É assim mesmo. É bem assim, não mudou nada. Não mudou nada. O Mário foi meu contemporâneo, o Mário, eu acho que era um pouco mais velho que eu. Eu tive algumas vezes a difícil tarefa de enfrentar o Mário Sérgio, né, como adversário, porque jogava muito. Ele dizia que não jogava nada. Ele tomava 2 de vinho e me dizia assim, eu não jogo nada, Guerrinha. É que eu tenho muito amigo na imprensa, os caras me protegem, esse é o problema. Ele era fora de série. Era fora. Baita bola. Helio, e agora, nesta fase de pandemia, que tu não estava no cenário, o que tu andou fazendo? Olha, eu até assumi o Aimoré ano passado, e em períodos que eu fiquei desempregado após isso, me virando, amigo, fazendo um Uber, trabalhando com um amigo meu numa indústria de congelados, tem que pagar o boleto, esse vence sempre, né? Vence. Esse não perde nunca. Vence, o carteiro então, não se atrasa. É isso aí, fazendo isso. Uhum. E como é que foi essa experiência de vida para ti? Tu era reconhecido, o cara entrava no Uber e dizia, Hélio, tudo bem? O pessoal tirava foto comigo. Por que tu não escalava o fulano, Hélio? Também tem, né? Mas assim, ó, a vida, ela vai nos calejando e eu acho que a coisa mais importante da adversidade é nós nos mantermos dignos e tentar vencê-la, né? Fazer com que seja uma aprovação e que a gente saia mais forte disso. Eu, com o passar dos anos, a gente vai ficando menos vaidoso, a gente vai entendendo e vendo situações que antigamente se encarava de uma forma, que elas podem ser levadas de uma outra maneira. Então, como experiência, assim, foi importante. Eu me sinto hoje melhor como pessoa a partir dessa experiência que eu tive também. E depois desse trabalho do São José, o que o Hélio Vieira espera que vai acontecer? Que daqui a pouco seja lembrado por um clube que está disputando a Série B? O que passa nessa cabeça? Olha, primeiro é me manter no meio, né? Porque é a minha vida, né? É a coisa que eu mais gosto de fazer, é a coisa que eu sei fazer. É o lugar, eu me sinto mais à vontade dentro do vestiário que na sala da minha casa. Me sinto muito bem. E acho que hoje tenho experiência e conhecimento suficiente, assim, para me manter em atividade, conseguir fazer um trabalho de sequência, né? E conseguir objetivos. Aliás, os objetivos dos clubes que eu tenho assumido, eles têm sido atingidos, né? Então, não é muito, né? Não é muito se tu pensares em coisas bem maiores. Não, mas Hélio, vamos deixar claro às pessoas que estão nos ouvindo, porque tu ganhar um gauchão com São José é uma coisa de outro mundo. Agora, o São José caindo para a segunda divisão, perdendo receita no gauchão seguinte, é uma tragédia. Então é um objetivo grande, sim. E eu ainda, né, tenho conversado com os atletas, porque nós combinamos 5 decisões, né? Até agora nós passamos bem por 3 delas, né? A vitória do Juventude, o empate com o Inter no Beira-Rio e a vitória dificílima que nós sabíamos já que... Levaram uma bola no pau aos 48, hein? É verdade. Mas como tu diz, eu nunca vi ruim com sorte. Não, ruim azarado. O ruim morre atropelado pelo skate, rapaz. Eu conheço as tuas frases também, estou me valendo delas. O ruim morre atropelado por um skate, entendeu? É verdade. A minha vontade é seguir, né? Uhum.
ter uma sequência, não sei se no São José, mas em outra equipe, se o São José não entender que o melhor para o clube é a minha continuidade. Seguir a vida que eu escolhi, treinando futebol. Sim. E como é que tu tá vendo, Hélio, o futebol de uma maneira geral? Eu tenho feito essa pergunta para muitos treinadores. Por que terminou a ousadia, o drible, tudo aquilo que levava o futebol brasileiro a ser chamado de diferenciado? Hoje nós vamos para uma Copa do Mundo e fizemos exatamente o que fazem os europeus. E aí a gente não ganha. Por que está faltando isso? Olha, Guerra, é muito do dois toques, dá 2 toques na bola. E as minhas equipes eu sempre estimulo, provoco, cobro que no último terço tem que esculhambar, tentar fazer com que todo momento que tiver a situação de 1 para 1, vai dentro do cara, se perder, azar. Se viu a goleira a 40 metros, achou que tem que chutar, arrisca um chute. O futebol está muito burocrático, está muito mimizento. Essa geração de jogadores stars, estrelas, ela acho que nos atrapalha também, né? São alguns anti-exemplos que acabam sendo seguidos, né? Eu ainda prefiro os craques à moda Rivelino, Pelé, Mário Sérgio e outros tantos que a gente pode falar, que os caras eram muito bons, eram infinitamente melhores do que a maioria desses craques de hoje, falando exatamente na comparação daqueles que são venerados hoje e aqueles que nós vimos, né? E vejo também jogador a qualquer empecilho, a qualquer dificuldade, o pessoal muito devagar em relação àquilo que eu já vi. Eu já vi muitos, e admiro até hoje, jogador que não se assustava por qualquer coisa, que tomava porrada e ficava em pé, que tomava uma e na próxima, mesmo ele sendo um meia, um atacante, daqui a pouquinho ele também batia em alguém. Então, acho que nós estamos nessa simplificação do toque e sai, toque e sai, toque e sai, que é muito chata. Tu é do tempo do jogador de futebol. Hoje mudou, hoje é atleta, né? Por quê? Porque mudou a preparação física. Hoje os caras estão correndo. Um volante antigamente corria, Hélio, 4 quilômetros por jogo, vamos botar por aí. Hoje ele corre 12. 12. Tem alguma coisa que está errada. Ele passa muito tempo sem a bola, né? Pois é, né? E agora já derivando para uma outra situação, essa busca pela posse de bola, meu time teve 70% de posse de bola. Sim, mas desses 70%, ficou 55% trocando bola os 2 zagueiros e o goleiro. Exato. Aí não adianta, né? Não adianta. Eu prefiro começar o jogo de trás, se possível, no chão, sempre dando preferência por uma saída pelos lados de campo. E não tenho essa pretensão ou esse desejo que o meu time fique 80% do tempo com a bola. Eu quero que ele seja eficiente. A partir do momento que roubar a bola, uma intenção já de agredir o adversário, de ser objetivo, de fazer com que esse pouco tempo de bola, de posse de bola, ele seja procurando agredir o adversário, marcar gols e resolver o jogo. Hélio, nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer aquelas 2 perguntas que eu faço para todos que aqui comparecem. O que tu fez na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Bem, eu perdi muito espaço no mundo árabe por bater muito de frente, né? Ali, se eu pudesse refazer, né, a minha passagem por lá, eu teria feito as mesmas coisas, só que de forma diferente, sem me indispor tanto.
E isso me atrapalhou bastante. E aquilo que eu ainda quero fazer, meu amigo, é bem simples. Eu quero continuar trabalhando em futebol, porque eu já faço aquilo que eu gosto. Que maravilha, cara, que maravilha. Hélio, obrigado pelo papo. Parabéns, mas parabéns mesmo pelo que tu está conseguindo fazer no São José, né? O São José vai continuar, quem está dizendo isso não é ele, sou eu, na primeira divisão. E que as portas se abram, ou seja no Passo da Areia, ou seja em outro clube, e que tu continues fazendo aquilo que tu mais gosta de fazer e que mais sabe fazer, que é dirigir um clube de futebol. Obrigado, meu amigo. Guerrinha, te agradeço. E falando especificamente em relação ao São José, o São José é um clube acolhedor e simpático tradicionalmente. A receptividade que eu tive, a ajuda que eu tive por parte de remanescentes de comissão técnica, o apoio que eu tive por parte de direção, do seu Milton, do Júlio, do Luciano, do Newton, né, e principalmente, vamos bater nessa tecla de novo, o crédito que os jogadores me deram em relação ao começo de trabalho, né, faz com que já seja assim um indicativo de que as coisas poderiam dar certo, e felizmente a gente está confirmando essa expectativa. Muito obrigado e um abraço, que o programa continue tendo o sucesso que tem. Sou teu ouvinte, sou teu fã, escuto todo sábado, porque sempre tem convidados bem mais, mais famosos, com atrativos maiores do que esse que vai ter. Nada a ver. Agradeço muito a oportunidade. Então tá. Conversei com o Hélio Vieira, treinador do São José, o mágico do Passo da Areia. E termina aqui o Paredão. Tem show de bola? Paredão volta sábado que vem.